Finalmente o Brasil decidiu quem vai ser o seu selecionado para buscar uma vaga no próximo Oscar de melhor filme internacional. O filme escolhido é Babenco, Alguém Tem Que Ouvir o Coração e Dizer Parou. E eu já adianto que eu não assisti esse filme ainda, ele esteve na Mostra de Cinema de São Paulo no ano passado, mas foi uma sessão única, a qual eu não consegui ir. E nesse momento deve ter gente se perguntando como que eu posso comentar sobre um filme e se ele é uma boa escolha ou não no Oscar, se eu não assisti esse filme ainda. Claro, se eu tivesse assistido ele, eu poderia debater também a qualidade, os temas que ele aborda mais profundamente e poderia falar se eu pessoalmente gostei da escolha ou não. Mas quando a gente está falando de escolha para disputar uma vaga para melhor filme internacional no Oscar, tem muitas coisas além apenas da qualidade do filme, e é justamente isso que eu vou tentar trazer aqui para vocês. Além disso, eu ainda vou comentar sobre alguns dos outros nomes da lista que eu já tinha assistido, o que eu achava deles, se eles teriam uma chance melhor ou não, e também vou comentar um pouco sobre como o Brasil fez essa seleção e por que, para mim, essa seleção brasileira tem alguns problemas de método. Então, primeiro, sobre o que é o filme. E aqui é um filme documental. Então, um documentário, ele pode conseguir essa vaga para melhor filme internacional e também pode conseguir uma vaga para melhor documentário no próximo Oscar. Eu sei, não é comum o Brasil indicar um documentário, normalmente essa vaga para melhor filme internacional fica destinada para filmes de ficção, mas não é impossível um documentário conseguir essa vaga e eu vou falar um pouco sobre isso também. Aqui o filme vai ser dirigido pela Bárbara Paz, ela foi casada com o Babenco até os últimos anos de vida dele e o filme vai explorar justamente o paralelo entre a carreira dele e esses últimos anos de vida, quando ele já estava mais doente. Então eu acho que tematicamente é muito interessante o documentário para buscar essa vaga e principalmente a gente vai trazer aqui o nome do Babenco, que foi um cara que já foi indicado ao Oscar, diretor argentino naturalizado brasileiro, que conseguiu indicação até para melhor filme em 1986 com O Beijo da Mulher-Aranha. Então ele é um nome conhecido na academia, ele é um nome conhecido nos Estados Unidos e isso eu acho que pesa um pouco também aqui para essa escolha. No geral, mesmo sem ter assistido ao documentário, mas pelo que comentaram sobre ele e por ter assistido alguns dos outros filmes que estavam nessa pré-lista, eu acho que é uma boa escolha. Tem duas coisas que para mim pesam contra ele nesse momento. Uma delas pode ser revertida, a outra não. O que não pode ser revertido é o fato de ele ser um documentário e é algo bastante incomum um documentário ser indicado para melhor filme internacional. Mas a gente viu que a partir do ano passado teve uma mudança no comitê, a partir desse ano membros da academia também já vão poder votar na primeira etapa e ano passado a gente viu que Honeyland foi um documentário que conseguiu ser indicado tanto para melhor filme internacional quanto para melhor documentário. Então não é impossível um documentário conseguir essa vaga, mas ainda assim é muito difícil, não é algo que acontece todo ano, é algo que acontece raramente. E se a gente pensar ainda em vitória para melhor filme internacional, se torna mais difícil ainda. A segunda coisa que pesa contra e que é importantíssima para um filme ter chance para melhor filme internacional é ter uma distribuidora nos Estados Unidos, é ter campanha nos Estados Unidos, é conseguir alguém para divulgar esse filme nos Estados Unidos. Então a gente vê, por exemplo, Honeyland, que eu estou citando aqui, ele conseguiu essa vaga no ano passado, mas ele era distribuído nos Estados Unidos pela Neon, que é a mesma distribuidora de Parasita, que conseguiu vencer o Oscar com Parasita de melhor filme. Então ela fez uma belíssima campanha para Honeyland, conseguiu sessão fechada na academia, conseguiu fazer toda essa divulgação e por isso conseguiu essa vaga para melhor filme internacional. Babenco ainda não tem essa distribuição nos Estados Unidos e precisa conseguir isso rapidamente. E o fato de não ter distribuição no Brasil também é um pouco culpa de como essa seleção brasileira foi feita esse ano, algo que eu vou falar lá pra frente aqui no vídeo. Mas se tem esses dois pontos negativos, eu acho que tem alguns pontos positivos. Como eu já falei, o principal deles, eu acho que ter o nome do Babenco aqui é muito importante, ser um documentário de homenagem, o Oscar gosta muito de fazer homenagem a grandes nomes do cinema, e também foi um documentário que já foi premiado em Veneza no passado. Isso é muito importante nessa categoria de filme internacional, é justamente o filme ter algum reconhecimento grande em grandes festivais.
e o Festival de Veneza é um dos maiores do mundo, então esse prêmio ele pesa um pouco sim, com toda certeza. E claro, o outro fator aqui seria a qualidade, mas isso eu não vou poder debater porque eu não assisti. Mas o fato dele ter sido premiado em Veneza, eu acho que já mostra alguma coisa, já mostra a visão dele nos festivais e como a academia pode reconhecê-lo também por isso. E agora a gente já pode entrar na parte da seleção brasileira, que eu acho que prejudicou muito esse documentário aqui, que foi uma seleção muito mal feita esse ano. Sim, a gente tá com um novo comitê, agora o governo não participa mais da seleção, isso é muito bom. Eu acho que os interesses políticos param de pesar na escolha e isso é muito bom. A gente já viu o ano de Aquarius, por exemplo, que Aquarius ficou fora, sendo que era o grande nome para ser indicado. Então, eu acho que nesse sentido é um comitê muito bem intencionado, só que ele precisa se acertar um pouco. Aqui a gente tinha vários filmes, a gente tem uma pré-lista de 19 filmes e apenas 5 dias para debater sobre esses filmes, para debater qual é o melhor deles e por que esse filme deve ser o selecionado do Brasil. Essa pré-lista deveria ser muito menor do que 19 filmes, o tempo de inscrição deveria ser muito menor também, para a gente ter menos filmes com mais tempo de debate para escolher aquele que é o melhor indicado para buscar essa vaga. Além disso, essa seleção deveria ter sido feita antes, deveria ter sido feita mais cedo, porque nenhum dos filmes aqui tinham distribuição nos Estados Unidos, isso é difícil de se conseguir e leva tempo também. Então, se essa escolha tivesse sido feita mais cedo, esse filme teria mais tempo para buscar uma parceria nos Estados Unidos e para buscar também uma sessão com os membros da academia. Lógico que esse ano está sendo feita no formato online, não tem o mesmo peso que tinha no ano passado ou até o ano passado, mas ainda assim precisa dessa divulgação, precisa desse nome sendo veiculado lá nos Estados Unidos e isso leva tempo. Essa seleção deveria ter sido feita antes. Mas é claro, esse é o primeiro ano de funcionamento do comitê dessa forma e eu acho que leva alguns anos, leva um pouco de tempo para ir se acertando, mas isso sem dúvida é uma coisa que deve ser corrigida. O tempo de inscrição deve ser menor, deve ter menos filmes nessa pré-lista, mais tempo para se debater sobre esses filmes e essa seleção deve ser escolhida antes para esses filmes poderem buscar parceria nos Estados Unidos, a não ser que o filme selecionado já tenha parceria nos Estados Unidos. Aí, claro, não tem tanto problema assim sair por volta do final de novembro. E agora entrando nessa lista de 19 nomes e por que eu acho que Babenco foi uma boa escolha, pelo menos os filmes que eu assisti aqui da lista, Casa de Antiguidades, Cidade Pássaro, os dois têm crítica aqui no canal, o próprio Três Verões, que eu não gostei, eu acho que os filmes dessa lista não eram filmes com cara de concorrer a essa vaga de melhor filme no Oscar. Pega a Casa de Antiguidades, por exemplo, que talvez fosse o grande nome, filme que já foi premiado em festival nos Estados Unidos, filme que esteve na seleção de Cannes, isso pesa muito, teoricamente seria o grande nome do Brasil esse ano. Mas se a gente pegar a Casa de Antiguidades, é um filme que trabalha muito simbolismos, é um filme muito regional e isso não é geralmente bem aceito na academia. Então por isso eu acho que Casa de Antiguidades acabou sendo deixado de lado. Tinham outros nomes aqui na lista que eu não entendo nem por que estava na lista e a grande surpresa de aparecer nessa pré-lista foi Marighella, que é um filme mais político e tal, muita gente até pensava na possibilidade dele ser escolha brasileira. Eu também ainda não assisti, não estreou no Brasil e tal, mas eu acho que a academia ela acabou indo por uma escolha mais conservadora, entre aspas, um filme que pode ser bem aceito pela academia, que não vai tocar em feridas históricas e que vai ser um filme de homenagem, que é algo que a academia gosta bastante. Vamos ver se ele consegue parceria nos Estados Unidos, vamos ver como ele vai ser recebido lá nos Estados Unidos também, mas no geral eu gosto da escolha aqui porque eu acho que o outro nome muito forte era a Casa de Antiguidades e eu acho que ele não teria nenhum sucesso na briga por essa vaga, apesar de ser um bom filme também. Comentem aí embaixo o que vocês acharam, se vocês também foram pegos de surpresa. Eu não estava esperando o Babenco sendo selecionado, foi uma notícia que veio de última hora, até por isso que eu tô gravando o vídeo aqui. O que vocês acham, se vocês conseguiram assistir esse filme na mostra do ano passado, se vocês estão com expectativa, e o que vocês acham da escolha brasileira ser um documentário. Eu confesso que eu achei interessante, então deixa um like no vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta o que vocês quiserem, sempre com muita educação. Por hoje é isso e corta!